Amém. Obrigada. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente agradecer a oportunidade de estar aqui partilhando a palavra do Senhor com vocês. Não sem nervosismo, por óbvio. Então, realmente, orem por mim, intercedam por mim. E quando o pastor Aquiles externou o convite para trazer a palavra nesse domingo, de imediato, na verdade, veio uma palavra que eu compartilhei ano passado. Há mais ou menos um ano atrás, a comunidade aqui fez um trabalho com casais, via online, por conta da pandemia. Foram alguns encontros virtuais. E eu trouxe uma palavra naquela época, e o que eu senti no meu coração é de agora trazer essa palavra para a igreja, né? Não apenas para os grupos que estavam lá, mas para a igreja. E essa última canção que nós louvamos há pouco tem tudo a ver com isso, né? Eu preciso de você, meu irmão, né? Um compromisso de viver a verdade em Cristo. Como nós precisamos dos nossos irmãos, como nós precisamos das pessoas que nós amamos, né? E esse mês está sendo trabalhada a temática da família. Gente, a família é o melhor lugar que a gente pode estar, né? A família é uma instituição criada por Deus. E tantas pessoas nesse ambiente familiar têm experimentado tantas bênçãos. Mas como há pessoas que no ambiente familiar, infelizmente, não estão experimentando a bênção que Deus tem reservada. Não porque a família é algo ruim. A família é algo bom. O casamento é algo bom. Mas tem pessoas que têm desistido da família, têm desistido do casamento, porque estão achando que não é uma instituição boa, por conta das feridas, os sofrimentos que estão padecendo. Mas, na verdade, a instituição ela é boa, ela é santa, ela é instituída por Deus, a instituição da família. O que não é bom somos nós. Quando essa instituição, a família, não está refletindo o chamado de Deus, não é porque a criação de Deus, a ideia de Deus a respeito de família ela não é boa. Não. O problema não está no que Deus criou, o problema está em nós. Quando estamos convivendo nos nossos núcleos familiares, há conflitos, há divisões, há dores, há mágoas, por aquilo que nós fazemos. A culpa não é de Deus. O casamento é algo bom para se viver, família é algo bom para se viver. A culpa não é de Deus, a culpa é nossa, né? Como diz essa canção, vivermos a verdade de Cristo. E muitas vezes, conhecedores da palavra de Deus, nós não estamos vivendo a verdade de Cristo dentro da nossa vida familiar. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês um drama familiar que está na palavra de Deus. E a partir desse drama familiar, que pode ser o meu, pode ser o seu, pode ser o drama familiar de alguém que está nos assistindo em casa, a partir desse drama familiar, vamos tirar algumas lições para a nossa vida. E o desejo de Deus, a estratégia de Deus, o que Deus quer que nós façamos a respeito dos dramas familiares, das ofensas familiares. Mas é lógico, essa história que nós vamos ler, hoje a gente vai ler bastante a Bíblia, porque é uma história extensa. Mas eu acho que a gente tem que ler a Bíblia mesmo, né? Se nós estamos sem paciência durante o culto para ler um texto, ainda que seja longo, talvez a gente esteja precisando rever alguns conceitos cristãos dentro de nós. Porque o que tem de poder não é nem o que eu falo, o que tem de poder é justamente a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade, a vida de Deus está na palavra, tudo emana da palavra. Então, hoje nós vamos ler a Bíblia e vamos extrair algumas lições a partir de um grande drama familiar. Então, eu convido vocês, a leitura que eu vou fazer é a nova tradução na linguagem de hoje, está lá no livro de Gênesis. Quem sabe há quantos anos os irmãos aqui não leem essa história, ela é tão conhecida. Então, vamos reler hoje juntos. Então, Gênesis capítulo 25. Inicialmente do 27, versículo 27 ao 33. Vamos falar hoje sobre o drama familiar de Esaú e Jacó. Os meninos cresceram. Esaú gostava de viver no campo e se tornou um bom caçador. Jacó, ao contrário, era um homem sossegado que gostava de ficar em casa. Isaque amava mais Esaú porque gostava de comer da carne dos animais que ele caçava.
Rebeca, por sua vez, preferia Jacó. Um dia, quando Jacó estava cozinhando um ensopado, Esaú chegou do campo, muito cansado, e foi dizendo: estou morrendo de fome, por favor, me deixe comer dessa comida vermelha aí. Por isso puseram Esaú o nome de Edom. E Jacó respondeu: sim, eu deixo, mas só se você passar para mim os seus direitos de filho mais velho. E Esaú disse: está bem, eu estou quase morrendo, que valor tem para mim esses direitos de filho mais velho? Então jure primeiro, disse Jacó. Esaú fez um juramento e assim passou a Jacó os seus direitos de filho mais velho. Aí Jacó lhe deu pão e o ensopado. Quando Esaú acabou de comer e de beber, levantou-se e foi embora. Foi assim que ele desprezou os seus direitos de filho mais velho. Nós temos duas personalidades aqui, né? Esaú e Jacó. Da leitura da palavra, me parece que Jacó era mais estrategista, né? Era um homem mais calmo, um homem que calculava os passos que ia dar, né? Já seu irmão Esaú, não, imediatista, sanguíneo, né? As suas decisões são tomadas no calor do momento, né? Ele não pensava a médio e longo prazo. Tanto é que ele chegou e, porque ele estava com fome, ele queria resolver o problema do momento dele. Ainda que o problema momentâneo dele sacrificasse um direito que era dele. E ele ali vendeu o direito dele de primogenitura. Né? Esse direito de primogenitura era um direito a uma herança especial, quando do falecimento do pai, assim como ele se tornaria o chefe da família quando o pai morresse. Então, são dois filhos com duas personalidades diferentes, né? Quem é pai e mãe de dois filhos ou mais sabe, do mesmo ventre de uma mãe saem filhos com personalidades diferentes, tendo a mesma criação, personalidades diferentes. Na verdade, isso é a maravilha de Deus, né? Deus não faz ninguém igual a ninguém, ainda que receba a mesma educação. Então, há essa diferença de personalidade entre eles, há o favoritismo do pai e da mãe, né? Quem, de repente, aqui há pessoas que sofrem por um eventual favoritismo. Você percebe dentro da sua casa que seu pai, de repente, prefere um, sua mãe prefere outro. Eu, particularmente, acho difícil compreender esse favoritismo desses pais, né? Porque eu lembro quando a gente estava para ganhar a Júlia, na verdade, o meu maior medo antes de engravidar do segundo filho era justamente, meu Deus, será que no meu coração tem amor para mais um? Porque é tanto amor que a gente tem ali pelo primeiro filho. E à medida que vem outro filho, o amor multiplica realmente. É a mesma medida de amor. Mas nesse ambiente, nesse núcleo familiar, havia um favoritismo, né? Um pai pendendo para um lado e a mãe pendendo para o outro. Essa história nos faz centrar a atenção no ofendido, né? Quem foi ofendido nesse caso, né? Foi Esaú, né? Ele foi ofendido quando ele vendeu o direito de primogenitura, né? E normalmente é assim, né? Quando alguém é ofendido, quando alguém perde alguma coisa, é onde a gente foca os nossos olhos. Mas nessa manhã, na verdade, eu queria focar os nossos olhos juntamente com vocês, não para aquele que foi ofendido, mas para aquele que ofendeu. Quem ofendeu nesse caso foi Jacó. Quem manipulou foi Jacó, né? Utilizando-se da fraqueza do irmão, que estava com fome, um homem que ele era mais emotivo do que racional, ele se aproveitou dessas características do irmão dele para querer tirar algo, proveito para si próprio. Mas eu não quero centrar os nossos olhos nisso, eu quero centrar os nossos olhos no ofensor. Por que no ofensor? Porque eu acho que é um tema muito pouco falado, né? Normalmente a gente trata, a gente cuida, a gente orienta a pessoa que está magoada, que está ferida. E é difícil alguém chegar e te procurar e falar assim, olha, eu feri, eu magoei alguém, o que eu faço para arrumar essa situação? Normalmente, quando a gente ofende, a gente esconde, a gente não compartilha, a gente não vai buscar aconselhamento sobre o que fazer quando eu sou ofensor.
E, na verdade, todos nós, no momento da nossa vida, fomos ofensores de alguém. Nós machucamos alguém, nós ferimos alguém. Às vezes, intencionalmente, às vezes porque estava no calor de um momento. Não importa o motivo. A verdade é que, intencional ou não, tendo uma natureza boa, e tem pessoas que não têm, infelizmente, não têm uma natureza boa e são intencionais no fazer o mal. Não importa, em algum momento a gente ofendeu, a gente feriu, a gente machucou alguém. E isso dentro do nosso ambiente familiar. Mas nós também podemos estender isso, lógico, para todos os níveis de relacionamento, amizade e tudo mais. Por isso que o meu pedido nessa manhã é que vocês façam uma oração para vocês, para si próprios, que o Espírito Santo coloque um espelho diante de cada um de nós. Ainda que a gente ache que a gente nunca ofendeu, imagine que você chegou nessa altura da sua vida e você acha que você nunca ofendeu ninguém. A verdade absoluta quem tem é Deus. Então vamos pedir para Deus, orem, Deus, coloque um espelho diante de mim. Tudo aquilo que eu ouvirei nessa manhã, eu não quero ouvir pensando, puxa vida, o fulano tinha que estar aqui ouvindo isso. Não. Quem precisava ouvir está aqui. Quem precisava ouvir está assistindo via online. Deus providenciou isso. Então, que o Espírito Santo coloque um espelho diante de todos nós, para que a verdade de quem somos e do que fizemos em nossa vida até hoje venha à tona. E, mediante o reconhecimento dessa verdade, a gente tome atitudes que vão promover mudança, não só em nós, mas em quem nos cerca. Eu quero dar alguns exemplos de ofensas. É só alguns exemplos. Eu posso ter ofendido alguém com uma palavra mal colocada numa conversa. Eu posso ofender alguém quando eu disse uma coisa, mas a pessoa entendeu outra. Isso é muito comum, especialmente em tempos de escrita de WhatsApp. Eu posso ter ofendido alguém lançando uma maldição verbal. No calor de uma discussão, eu posso ter dito em algum momento, eu te odeio, eu não quero nunca mais ver você na minha frente, você não é mais meu filho, a partir de hoje não entre mais na minha casa, você não é mais meu irmão, a partir de hoje eu juro por Deus que nunca mais eu olho para sua cara. Não importa o peso do que você falou, talvez você ofendeu, porque no calor de uma discussão, você liberou palavras malditas. E às vezes você libera palavras malditas porque você foi ferido anteriormente por aquela pessoa. Você está no calor da discussão, alguém te feriu, você reage com palavras malditas. O fato é, ainda que você tenha sido provocado a falar aquilo, o fato é que você falou. Você não deveria ter dito, você ofendeu. E algo precisa ser feito espiritualmente falando. Preferência por um dos filhos, nós já falamos, né? Às vezes uma sogra que não acolhe a nora, né? Isso é pesado, porque a bem da verdade é que a gente quer ser amada, as noras querem ser amadas. É tudo que uma nora quer, ser amada por sua sogra. Ai, gente, sogras que não acolhem suas noras, é uma ofensa. E está ali, aquele relacionamento não anda dentro daquela família. Os encontros são apenas por obrigação. É só para cumprir protocolo. E pode ser que chegue algum momento que até o protocolo fique de lado. A pessoa não quer saber, não vou mais visitar. As sogras precisam estar atentas no seu dever de acolher as noras em amor e com amor. Mas também tem as noras que não são fáceis, né? Tem outro lado da moeda. As noras também devem facilitar a vida das suas sogras, né? Às vezes, por ser uma pessoa um pouco mais velha, ter um pouco mais de compreensão às limitações dela. Mas o fato é que é um ambiente propício para intrigas e para brigas é o ambiente familiar. Talvez você ofendeu alguém porque você não agiu honestamente na sua vida de negócios. Você fez negócios com familiares seus e você tem uma tendência a querer tirar vantagem de tudo.
Você pode ter ofendido alguém da sua família, porque na venda de um carro, no concerto, sei lá, o ambiente familiar é muito rico de situações que pode acontecer, né? Sonde seu coração, como que você é na tratativa financeira, porque nós podemos ofender na tratativa relacional, naquilo que eu faço, mas eu posso ofender alguém no que se refere a dinheiro, que é algo tão importante para as pessoas. Heranças familiares. Como heranças familiares é um ambiente propício para a gente ofender outras pessoas, para a gente não se portar como a palavra diz. Só porque alguém nos cutucou, nos feriu, a gente passa a reagir pecando, errando. Não é correto isso, aos olhos de Deus. Talvez você feriu alguém, embora essa não tenha sido a sua vontade. Acontece. Às vezes, você acordou num dia muito legal, a pessoa falar uma coisa, você atravessou uma palavra que não deveria ter dito. Não foi por querer, mas você ofendeu. E algo você precisa fazer a respeito. Tem uma pessoa que você não sabe o que você fez, mas você percebe que ela está diferente com você. Não sei se alguém já viveu isso aqui, eu já vivi. Você não sabe o que você fez, mas você percebe que há alguma coisa entre você e aquela pessoa, porque ela mudou, ela está diferente. Se ela está diferente, nós não devemos ignorar. Nós devemos tentar descobrir o que está acontecendo. Porque talvez você tenha magoado ela sem querer. E a pessoa ela se fecha e não vem falar para você o que está acontecendo. Então, esses são apenas alguns exemplos daquilo que nós podemos ser ofensores. E aí, na mente de vocês, pode estar vindo ainda 1 milhão de exemplos a respeito disso. A qualquer momento, intencionalmente ou não, nós podemos nos transformar em ofensores. Vamos dar ênfase a nós em ofensores, e não ao ofendido no dia de hoje. Vamos continuar a leitura. Gênesis 27, do 1 ao 45. Isaque já estava bem velho e havia ficado cego. Um dia ele chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse: Meu filho. Eu estou aqui, pai, respondeu ele. O pai lhe disse: Você está vendo que estou velho e um dia desses vou morrer. Pegue o seu arco, as suas flechas, vá até o campo e casse um animal. Prepare uma comida saborosa, como eu gosto, e traga aqui para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção antes de morrer. Acontece que Rebeca escutou o que Isaque disse a Esaú. Por isso, quando ele saiu para caçar, ela disse a Jacó: Escutei agora mesmo uma conversa do seu pai com seu irmão Esaú. O seu pai disse assim: Vá caçar um animal e prepare uma comida saborosa para mim. Depois de comer, eu lhe darei a minha bênção na presença do Deus eterno antes de morrer. Agora, meu filho, continuou Rebeca, escuta bem e faça o que eu vou te dizer. Vá ao lugar onde estão os nossos animais e traga 2 cabritos os melhores. Eu vou preparar uma comida saborosa como seu pai gosta, e você vai levá-la para ele comer. Depois o seu pai vai abençoar você antes que ele morra. Aí Jacó disse à mãe: O meu irmão é muito peludo e eu não. Se o meu pai me apalpar e descobrir que sou eu, ele vai saber que eu estou tentando enganá-lo. Então ele vai me amaldiçoar em vez de me abençoar. Mas a mãe respondeu: Nesse caso, que a maldição caia sobre mim, meu filho. Faça exatamente o que eu disse. Vá e traga os cabritos para mim. Jacó foi, pegou os cabritos e o levou à mãe. E ela preparou uma comida saborosa como Isaque gostava. Depois ela pegou a melhor roupa de Esaú que estava guardada em casa e com ela vestiu Jacó. Com a pele dos cabritos ela cobriu as mãos e o pescoço de Jacó, que não tinha pelos. Depois entregou a Jacó a comida gostosa e o pão que ela havia feito. Então Jacó foi onde o pai estava e disse: Pai, aqui estou, respondeu ele. Quem é você, meu filho? Eu sou Esaú, seu filho mais velho, disse Jacó. Já fiz o que o senhor mandou. Levante-se, por favor, sente-se, coma a carne do animal que cacei e depois me abençoe. Aí Isaque perguntou: Mas como foi que você achou a caça tão depressa, meu filho? Jacó respondeu:
o seu Deus, o Eterno, me ajudou. Então Isaque disse a Jacó: chegue mais perto para que eu possa palpar você. Assim vou saber se você é Esaú mesmo ou não. Jacó chegou perto de Isaque e ele o apalpou e disse: a sua voz é a voz de Jacó, mas as mãos parecem as mãos de Esaú. Assim Isaque não reconheceu que era Jacó, pois as suas mãos estavam peludas como as de Esaú, e por isso ele o abençoou. Mas antes de abençoá-lo, perguntou mais uma vez: você é mesmo meu filho, Esaú? Sou sim, respondeu Jacó. Então o pai disse: traga a carne da caça para que eu coma, depois eu o abençoarei. Jacó serviu a comida ao seu pai e também trouxe vinho. Isaque comeu e bebeu e depois disse: venha cá, meu filho, e me dê um beijo. Jacó chegou perto e beijou o pai. Quando sentiu o cheiro da roupa que Jacó estava usando, Isaque o abençoou e disse assim: ah, o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Deus Eterno abençoou. Meu filho, que Deus lhe dê o orvalho do céu, que os seus campos produzam boas colheitas e fartura de trigo e vinho, que nações sejam dominadas por você e que você seja respeitado pelos povos, que você mande nos seus parentes, que os descendentes da sua mãe o tratem com respeito. Malditos sejam aqueles que amaldiçoarem e sejam abençoados os que os abençoarem. Você perceba que o pai tinha percebido que não era o filho. O pai ficou na dúvida. E por 5 vezes, se vocês lerem com atenção, por 5 vezes ele questionou, ele tentou descobrir. Eu acredito que na mente dele ele estava contrariado. Gente, mas não pode ser meu filho Esaú esse. E ele foi perguntando e Jacó foi insistindo na sua mentira, né? E foi se fazendo passar por seu irmão. Eu quero pular para o versículo 32. E aí, Jacó recebe a bênção, sai do ambiente no mesmo momento que Esaú está entrando, e Esaú chega com a caça para seu pai. Então Isaque perguntou: quem é você? Eu sou Esaú, seu filho mais velho. Isaque ficou agitado e começou a tremer muito. E disse: então quem foi que caçou um animal e trouxe para mim? Eu comi antes que você chegasse e dei àquele homem a minha bênção. É ele quem será abençoado. Quando Esaú ouviu isso, deu um grito cheio de amargura e disse: meu pai, dê sua bênção para mim também. Porém, Isaque respondeu: seu irmão veio e me enganou e ficou com a bênção que era sua. Esaú disse: essa é a 2ª vez que ele me engana. Foi com razão que puseram o nome dele de Jacó. Primeiro ele me tirou os direitos de filho mais velho, agora tirou a bênção que era minha. Pai, será que o Senhor não guardou nenhuma bênção para mim? Vocês fazem a ideia do desespero desse homem, gente? Pai, não tem nenhuma bênção para mim. O pai tinha liberado a bênção para o filho errado, o pai foi enganado, Esaú foi enganado. A mãe manipulou. A mãe chegou e aconselhou o filho preferido dela: filho, olha só, eu escutei lá que teu pai vai fazer a oração da bênção para o seu filho. Faça isso, isso, isso. Deu uma estratégia para Jacó. Gente, quantas mães, quantas figuras de autoridade estragam a vida dos filhos, gente. Olha a nossa responsabilidade como mães, como pais, de sermos fiéis à verdade, de termos honra, de termos caráter. Há muitos filhos que não têm caráter, e a culpa não é nem deles. A culpa é de quem os criou. A culpa é das figuras de autoridade que passaram em sua vida e não apontaram um caminho de honradez, um caminho daquilo que é correto, um caminho de caráter bíblico. E, na verdade, além do caráter bíblico, o caráter que não depende da Bíblia. Porque a gente conhece muitas pessoas que não conhecem a palavra de Deus e são pessoas com caráter, com retidão, em tudo aquilo que fazem, em tudo aquilo que pensam, aonde se envolvem. Então, a gente precisa olhar, a gente precisa ter temor com todas aquelas pessoas que Deus coloca no nosso caminho, pessoas que a gente vai orientar, que a gente vai guiar, que a gente vai encaminhar, sejam filhos ou não.
Porque não é fácil criar filhos com caráter. Você precisa confrontar, você precisa educar, você precisa ser comprometido com o processo de educação. A gente precisa ser diferente, a gente precisa ser sal e luz. A gente precisa entregar para a sociedade pessoas com caráter. Porque a sociedade, gente, ela está totalmente corrompida. Nós lemos lá em Gênesis 32, veja só, acontecido toda essa situação lamentável, enquanto a gente está falando do que Jacó fez, continuem pensando o que vocês fizeram para alguém. Veja, talvez o que nós, e eu me incluo nisso, ok? Talvez o que eu fiz, vocês fizeram para alguém, não é algo tão pesado quanto o que a gente acabou de ler. Mas o nosso erro não depende de um peso como se fosse uma balança. Erro é erro. Uns erram mais, outros erram menos, mas erro é erro e precisa ser reparado. E a vida passou. Essa tragédia familiar, eu fico imaginando a mágoa, a dor no coração desse filho e desse pai. Né? A Bíblia não fala como é que esse pai se sentiu, porque, na verdade, não foi só Esaú que foi enganado, o pai foi enganado também. O pai foi enganado, o marido foi enganado pela esposa e um pai foi enganado por um filho. Um irmão foi enganado por outro irmão. Uma mãe, por beneficiar um filho, prejudicou o outro, gente. Isso existe. Não é caso de novela. Isso é real. E a vida passou. Por orientação da mãe, ele foi morar com seu tio Labão. Ele teve a bênção, Jacó teve a bênção do pai para ele morar com seu tio Labão. Por lá ele ficou aproximadamente 20 anos. Ele também teve uma colheita do engano que ele fez no passado, ele colheu nesses 20 anos. A Bíblia diz que esse tio dele, por mais ou menos 10 vezes, mudou o salário dele. O tio dele era aquele tipo assim, eu combino uma coisa agora, daqui um mês, poxa, mas acho que ele vai ganhar muito. Não. Teu salário era 10, agora o teu salário vai ser 9. Aquele homem sem palavra. Ele tinha como chefe dele um homem sem palavra. Mudou o salário dele 10 vezes. Ele, por 14 anos, ele teve que trabalhar para poder ficar com suas mulheres. 7 anos ele trabalhou para o seu sogro, para ter o direito à sua primeira esposa. E por mais 7 anos trabalhou para ter direito por sua segunda esposa. Foram 20 anos debaixo de uma liderança do seu tio, que virou sogro, uma liderança de um homem incorreto. E ele teve que se sujeitar a tudo aquilo. Mas chegou o tempo dele voltar. E aí eu pergunto para vocês, passaram-se 20 anos. O problema se resolveu? O que ele tinha feito com o irmão dele resolveu? Por que eu pergunto isso para vocês? Vocês já ouviram falar que muitas pessoas dizem assim, o tempo resolve tudo? O tempo não resolve tudo. Eu vi muitas pessoas, gente, irem para o caixão, sem resolver os problemas em vida. Nós estamos enfrentando tempos difíceis. Muitas pessoas estão falecendo, e não importa a idade. Quantos desses faleceram com a sua vida arrumadinha antes de morrer, antes de falecer? A gente precisa pensar na morte. Eu não acho ruim pensar na morte. Porque a morte é um futuro glorioso para os filhos de Deus. Mas eu também preciso deixar meu legado aqui. E esse legado inclui ser uma filha obediente à palavra de Deus. E se Deus pede para eu resolver as coisas, eu preciso resolver as coisas. Então, o tempo, ele serve sim para uma finalidade. Tem outras, né? Ele apazigua a ira. Não é verdade? Porque às vezes ali, acabou de ter um momento como esses 2 irmãos viveram. Tinha condição deles conversarem? Não tinha. Até porque Esaú jurou de morte o irmão. Ele falou que ia matar o irmão. E por isso que a mãe falou, vaza daqui, vai morar com o teu tio, porque teu irmão te jurou de morte. Tamanha foi a dor, tamanha foi a decepção no coração de Esaú. Então ele era um homem, Jacó era um homem jurado de morte. O tempo não arrumou. E um dia ele começou a sentir no coração dele que ele precisava voltar para a casa dele. Jacó precisava voltar.
E Deus confirmou a ele que ele precisava voltar para sua casa. Ele precisava enfrentar o passado dele. Passaram-se 20 anos. Eu quero compartilhar só um parênteses, algo que eu vivi ano passado a esse respeito. Quando eu tinha 20 anos de idade, eu fiz algo, eu não vou entrar no mérito do que eu fiz, mas eu fiz algo ruim para uma pessoa, para uma outra mulher. E os anos se passaram. E eu já convertida há muitos anos. Eu não sei porquê, gente, eu nunca me veio à memória de eu ter que reparar o erro que eu fiz com essa pessoa quando eu tinha 20 anos de idade. Então, ano passado, eu estava com 44 anos, passado 24 anos. Quando eu tinha 20 anos, só um parênteses, eu era recém-convertida quando tudo isso aconteceu. Que eu ofendi essa pessoa, eu machuquei essa pessoa. Foi algo muito horrível na vida dessa outra pessoa, o que meus atos ocasionaram. E ano passado, gente, não sei, começou a vir aquele sentimento assim, mas você já pediu perdão para essa pessoa? Assim, diante de Deus, gente, a minha vida passou, você entende? A minha vida foi acontecendo e passou batido. Só que quem é ofendido, ele não esquece, gente. O ofensor, ele esquece, a vida dele segue. Mas eu dou graças a Deus, porque o Espírito Santo me trouxe à memória que eu precisava reparar algo de quando eu era jovem, recém-convertida, e eu precisava arrumar minha casa. Só que essa pessoa, ela não mora nem no Brasil, ela mora nos Estados Unidos hoje. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Aí eu fiz uma carta. Eu fiz uma carta para ela, eu fiz uma carta para as irmãs dela, eu fiz uma carta para os pais dela, eu fiz uma carta em memória a avós falecidos dela, porque eu queria reparar a família toda. E eu fiz uma carta. Eu não fiquei me justificando. Porque, gente, quando a gente ofende alguém, quando a gente faz algo que não deveria ter feito, você não tem que se justificar. A pessoa não quer escutar as tuas desculpas. Ai, mas eu fiz isso por causa daquilo. Não. A pessoa ela só quer ver em você um profundo e sincero arrependimento. Eu errei, eu não deveria ter feito, foi feio o que eu fiz, como é que eu posso reparar isso na sua vida? E eu fiz essa carta. Aí eu consegui o contato da irmã dela, via Facebook, eu falei, olha, e pedi para ela, expliquei a situação, eu falei, eu preciso pedir perdão para você, para a família de vocês, e eu gostaria que você encaminhasse essa carta de pedido de perdão para sua irmã. E ela encaminhou. Eu tive alguma resposta? Não. Mas eu não fiz a carta esperando resposta. Eu não devo esperar a resposta de uma pessoa que eu ofendi tão profundamente. O que eu devo é reparar naquilo que eu consigo, naquilo que me é possível. E eu fiz. E orei a Deus, entreguei a Deus, e a carta chegou ao seu destino. Se há algo mais que eu possa reparar, eu pedi isso na carta, eu falei, e dei meu endereço de e-mail. Eu falei, se há algo que eu possa fazer para reparar, por favor, me procure e me diga, para que eu possa fazer. E assim eu acredito que eu encerrei esse ciclo de algo que eu fiz que não era legal, e que o Espírito Santo me trouxe à memória. Então, que o Espírito Santo traga à memória de vocês pessoas que vocês precisam se consertar. Não importa, repito, se é algo mínimo ou grande. Não importa se são pessoas do seu seio familiar ou não. Importa, é o que a letra da música a gente leu, que a gente precisa viver a verdade em Cristo. Nós não podemos conviver, sabe assim, quem limpa a casa sabe direitinho onde estão as sujeiras. Ninguém vai lá jogar sujeira embaixo do tapete, mas você sabe que você precisa limpar o tapete com frequência porque vai acumulando sujeira. E quem limpa a casa é assim, ó, aquele dia que você só deu uma lambuzada, pelo menos para mim, aquilo incomoda, você sabe que você não limpou como deveria ter limpo.
Então, às vezes, na tua vida espiritual, algo está enroscando, e você não sabe o porquê, e você tem perguntado a Deus. Talvez a resposta esteja vindo hoje para você. Tua vida espiritual pode estar enroscando, porque tem sujeira embaixo do tapete que ninguém vai tirar. E o Espírito Santo, nosso amado Deus, ele nos dá o livre-arbítrio, a nossa capacidade de escolher o que vamos fazer a respeito das coisas. Então, que o Espírito Santo os convença, em nome de Jesus, a arrumar sua vida, a aplainar tudo aquilo que está acidentado na sua casa. Sabe, deixem orgulho de lado. Gente, quando você vai consertar algo que você fez de errado, você tem que se preparar para o pior. Você tem que se preparar. A pessoa pode não querer te receber, a pessoa pode querer te ofender, a pessoa pode dizer, eu não te perdoo. Mas e daí, gente? Não importa mais ela, importa você obedecer o que o Senhor quer. Importa é que a gente apresente frutos que demonstrem o nosso arrependimento. O que o mundo está querendo ver e enxergar de servos de Deus não é a nossa gravata e a Bíblia embaixo do braço, mas é as nossas atitudes. Uma vez o meu pai recebeu em casa um homem. O meu pai, ele tinha uma empresa, ele revendia maquinário agrícola e tinha uma oficina também de conserto de maquinário agrícola. E nós fomos muito roubados. Muitos mecânicos que trabalhavam com a gente ficava sabendo que eles montavam oficinas depois com as peças que eles roubavam da gente. E um desses profissionais, num domingo, eu lembro até hoje, nossa casa não era convertida ainda, ele foi lá na casa do meu pai para pedir perdão. Foi assim muito bom, mas quando ele fechou a porta, a pergunta foi, mas e o dinheiro que ele roubou? E a restituição financeira? Nós temos o caso na Bíblia de Zaqueu. Zaqueu, ele era chefe dos cobradores de impostos. Quando aquele homem entendeu o que é ser um filho de Deus, entendeu a salvação que Jesus estava apresentando para ele, ele chegou e disse, eu preciso restituir 4 vezes mais, eu quero restituir 4 vezes mais, em quádruplo as pessoas que eu enganei. E se a sua ofensa envolver dinheiro, você está disposto? Talvez hoje, aquilo que você fez um negócio que não era bacana, talvez você não tenha nem o dinheiro hoje para poder devolver para a pessoa. Mas sabe, Deus é um Deus de milagres. Quando a gente se sujeita aos princípios de Deus, Ele provê milagres, inclusive para a gente devolver aquilo que a gente não tem porque a gente pegou de alguém. E às vezes a gente não tem hoje porque a nossa vida financeira não está honrando a Deus. Porque a gente tem que ter um jeitinho no mundo dos negócios. E esse jeitinho Deus não honra, Deus não abençoa. Então, para Deus voltar a honrar e abençoar a nossa vida financeira, a gente precisa fazer o quê? Lembra-te de onde você caiu. Volta lá, a Bíblia diz isso. Que o Espírito Santo hoje mostre para nós, nos lembre aonde foi que nós caímos, para que a gente possa ter a chance de voltar lá e recomeçar a nossa vida. Não adianta, gente, com Deus não funciona a sujeirinha embaixo do tapete. A gente precisa andar em retidão. A gente precisa obedecer o que a palavra de Deus diz. Deus não negocia seus princípios. Nós queremos negociar, mas Deus não negocia. E Jacó volta para casa. Como é que vocês imaginam que estava o coração de Jacó, gente? Eu, se fosse ele, eu ia estar me pelando de medo. Porque o irmão tinha jurado ele de morte. Ele sabia que ele precisa reencontrar com o passado dele. E Jacó se arrepende do que ele fez. Convido vocês, Gênesis 32 agora. Só que lembra que eu falei no início, a personalidade de Jacó, ele era um homem estrategista. Ele era um homem, ele não se movia, ele não era emotivo, ele não se movia por emoções. Quem era emotivo na história era o seu irmão, que porque estava morrendo de fome, estava cansado, ele vendeu o direito dele. E Jacó, aqui nós vamos ler que no retorno dele, ele traça estratégias.
estratégias para ele poder voltar e efetuar um concerto com o irmão dele. A partir do verso 3. Jacó mandou mensageiros para a região de Seir, também chamada de Edom, a fim de se encontrarem com Esaú e lhe darem essa mensagem: eu, Jacó, estou às suas ordens para servi-lo. Durante todo esse tempo morei com Labão. Tenho gado, jumentos, ovelhas, cabras, escravos e escravas. Estou mandando este recado ao Senhor, esperando ser bem recebido. Os mensageiros voltaram e disseram: estivemos com Esaú, seu irmão. Ele já vem vindo para se encontrar com o Senhor e vem com 400 homens. Ai, gente, sinceramente, se eu recebesse uma mensagem dessa de retorno, eu acho que eu ia falar: meu Deus do céu, e agora? Eu sou jurado de morte pelo irmão, ele está vindo com 400 homens para me encontrar. Quando Jacó ouviu isso, ele teve muito medo e ficou preocupado. Então dividiu em 2 grupos, a gente estava com ele, também as ovelhas, cabras, gado e os camelos. Ele pensou que se Esaú viesse e atacasse um grupo, o outro poderia escapar. Ele estava pensando assim: alguém vai morrer, mas então vamos tentar dividir o negócio, pelo menos um grupo escapa. Depois Jacó fez esta oração: ouve-me, ó Eterno, Deus do meu avô Abraão e de Isaque, o meu pai. Tu me mandaste voltar para minha terra e para os meus parentes, prometendo que tudo correria bem para mim. Eu, teu servo, não mereço toda a bondade e fidelidade com que me tens tratado. Quando atravessei o Rio Jordão, eu tinha apenas uma vara de pastor e agora estou voltando com esses 2 grupos de pessoas e animais. Ó Deus eterno, eu te peço que me salves do meu irmão Esaú. Eu tenho medo de que ele venha e me mate, e também as mulheres e as crianças. Lembra-te que prometeste que tudo me correria bem e que os meus descendentes seriam como a areia da praia, tantos que ninguém poderia contar. Naquela noite Jacó dormiu ali. Depois ele escolheu algum dos seus animais para dar de presente a Esaú. Escolheu 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelas com as suas crias que ainda mamavam, 40 vacas e 10 touros e 20 jumentas e 10 jumentos. Jacó dividiu esses animais em grupos e pôs um empregado para tomar conta de cada grupo. E deu essa ordem: vocês vão na frente, deixando um espaço entre os grupos. Jacó disse ao primeiro empregado: quando meu irmão Esaú se encontrar com você, ele vai perguntar: quem é o seu patrão? Aonde você vai? E de quem são esses animais que vai levando? Então você responda assim: esses animais são do seu criado Jacó. São um presente que ele está enviando ao seu patrão Esaú. E ele também vem vindo ali atrás. Também ao segundo e ao terceiro e a todos os outros que tomavam conta dos grupos, Jacó disse: quando vocês se encontrarem com Esaú, digam a mesma coisa, e não se esqueçam de dizer isso: o seu criado Jacó vem vindo atrás. É que Jacó estava pensando assim: eu vou acalmar Esaú com os presentes que irão na minha frente, e quando nos encontrarmos, talvez ele me perdoe. Desse modo, Jacó mandou os presentes na frente e passou aquela noite no acampamento. Talvez você vai precisar traçar algumas estratégias para você poder externar um pedido de perdão, de arrependimento com a pessoa que você ofendeu. Jacó mandou mensageiros à frente dele. Talvez você vai precisar pedir ajuda de alguém, gente, um mensageiro que seja para você. Alguém que faça o meio de campo entre você e a pessoa que você ofendeu, a pessoa que você defraudou, a pessoa que você magoou. Se você não se sente forte o suficiente, porque era assim que Jacó estava se sentindo, fraco e com medo, aterrorizado diante da jura de morte que seu irmão tinha feito, você talvez precise de alguém. Escolha alguém para fazer o meio de campo entre você e a pessoa. Veja que Jacó colocou-se na posição de servo. Humildade, gente. A gente errou. A gente não pode chegar diante da pessoa que a gente ofendeu e ainda estar com soberba, arrogância, cheio de justificativas. Não, a gente não pode justificar o injustificável. Chegue numa posição de humildade, como servo. Considere a pessoa que você ofendeu um senhor e você é o servo dele que está ali agora para servir. Jacó declarou que esperava ser bem recebido. Comunicação, gente.
Comunicação. Se você não consegue dizer diretamente as palavras para a pessoa que você precisa restaurar relacionamento, converse com a pessoa que vai intermediar. Seja claro nas suas intenções. Jacó foi claro quando mandou o mensageiro. Seja claro o que você quer. Talvez você precise mandar um recado. Porque assim, talvez você mande uma mensagem: eu preciso falar com você. Talvez a pessoa não vá te receber. Talvez você vai ter que ser um pouco mais claro. Eu preciso falar com você para conversar acerca de coisas que eu fiz. Sabe? Comunicação. Ele teve muito medo e ficou preocupado. Você também hoje pode estar começando a ficar preocupado e com a alma agitada a partir do que Deus pode estar pedindo para você falar, fazer. É normal. A nossa alma vai agitar. O nosso orgulho vai querer levantar uma muralha. Não deixe que esses sentimentos te vençam. Apesar do medo e da preocupação, Jacó continuou no seu firme propósito de voltar para casa e arrumar o seu relacionamento com seu irmão. Veja que ele orou. Não há como fazermos um acerto de contas com o nosso passado sem que coloquemos tudo aos pés do nosso Senhor. A oração é o nosso relacionamento com Deus. Orem. Se não consegue orar sozinho, procurem a pessoa para ajudar vocês a orar juntamente com vocês. Orem, coloquem a Deus tudo o que aconteceu, o porquê que você fez. Rasgue seu coração diante do Senhor. Peça ajuda. Deus trabalha nas duas pontas, gente. Não ache que se Deus está colocando no seu coração, te incomodando para você arrumar o seu passado, não ache que Deus não está trabalhando nas duas pontas. Deus trabalha junto ao ofendido e junto ao ofensor. Ele separou presentes para o irmão. O que é que você pode oferecer para a pessoa que você ofendeu? Para tentar aplacar a ira, para tentar agradá-lo mesmo, para dizer: eu estou sinceramente arrependido, eu estou trazendo isso aqui para você. É algo simples, mas talvez um objeto, algo que Deus coloque no seu coração, um presente para você dar para a pessoa, que vai ser um memorial de repente entre vocês dois, da renovação do relacionamento. Veja que quando o pai deles liberou a oração da bênção para Jacó, ele falou que Jacó seria o senhor do seu irmão Esaú. Eu não li aqui, vocês podem ler em casa, mas quando Isaac fez a oração para o seu filho Esaú, aí ele falou: você vai ser empregado do seu irmão. Essa foi a oração que o pai fez. Mas qual foi a posição quando Jacó quis arrumar a situação? Vocês lembram o versículo? Ele falou: diga ao meu Senhor que eu estou indo, eu sou seu servo. Apesar da oração, apesar dele ter legitimidade para chegar diante do irmão como sendo o senhor dele, porque ele é isso que o pai havia liberado sobre a vida dele, não, ele chegou se colocando como servo, como empregado do seu patrão, a qual ele tinha ofendido, que era o seu irmão. A humildade, gente. Ele se declara empregado do patrão. Depois de todas essas estratégias que ele adotou, dessa oração que ele fez, lembram que ele teve um encontro com Deus, Jacó? Jacó manda toda a sua família para frente, eles estão caminhando, e tudo isso que eu estou contando é a viagem de retorno deles. E ele coloca seus bens, seus funcionários, seus filhos, suas esposas para frente, e ele fica em Peniel. Em Peniel ele tem uma luta com o próprio Senhor. Em Peniel, o nome dele é mudado por Deus, de Jacó para Israel. Você veja que esse encontro com Deus só ocorreu quando ele fez a escolha de voltar para casa e fez a escolha de arrumar o seu passado. É por isso que eu falei para vocês antes, às vezes nosso relacionamento com Deus está travado, as coisas na nossa vida não andam, porque nós precisamos arrumar o nosso passado, nós precisamos olhar para trás, arrumar, para poder prosseguir rumo àquilo que Deus tem para nós. Há muitas histórias de homens que tiveram seus nomes mudados na Bíblia por Deus. Essas mudanças de nome denotam uma nova identidade que Deus deu para cada um desses homens.
Você está precisando de uma nova identidade em Deus. Você sabe, assim, aquele tipo de pessoa que diz, não, com o João não dá para fazer negócio. A tua família, todo mundo sabe. Não está na hora, não, de mudar essa identidade? Não está na hora, não, de as pessoas te olharem com outros olhos? Porque você mudou e as pessoas vão reconhecer. E Deus vai honrar. Jacó teve a mudança de nome, uma nova identidade, um novo tempo chegou na vida dele. Mas esse novo tempo só chegou, essa luta com Deus que selou esse novo tempo, depois que ele escolheu arrumar o seu passado. Depois que ele escolheu nivelar a sua vida de acordo com o que Deus queria. Nós precisamos de encontro com Deus na nossa vida. Mas não adianta. A gente pode tentar se enganar. Se a gente não cumpre o que a palavra de Deus diz, gente. João Batista, ele dizia, produzam frutos dignos de arrependimento. João Batista é aquele que veio antes de Jesus, para abrir o caminho de Jesus, para anunciar o caminho de Jesus. Produzam frutos dignos de arrependimento. Arrependimento não é remorso. Remorso eu só fico me corroendo por aquilo que eu fiz, mas não tomo uma atitude a respeito. Chega de remorso. Chega de remorso, até porque o remorso tira a nossa saúde emocional, tira a nossa saúde, aquilo fica um tormento na nossa mente. Remorso não é arrependimento, arrependimento é frutos. Precisamos demonstrar frutos. E finalmente chegou o momento do reencontro. Está lá em Gênesis 33. Quando Jacó viu que Esaú vinha chegando com seus 400 homens, dividiu seus filhos em grupos que ficaram com Leia, com Raquel e com as 2 concubinas. As concubinas e os seus filhos ficaram na frente, depois Leia com os seus filhos e por último Raquel e José. Depois Jacó passou e ficou na frente. 7 vezes ele se ajoelhou e encostou o rosto no chão até que chegou perto de Esaú. Ele estava sinceramente arrependido. Você imagina, chegou o irmão dele com os 400 homens. Ele colocou sua família à frente. E aí ele provavelmente, imagino eu, que formou um corredor e ele veio lá de trás. À medida, até chegar a distância entre ele e o irmão, eu não sei quantos metros. Mas por 7 vezes, gente, ele abaixou, o rosto em terra, levantava, dava mais um passo. Se abaixava, rosto em terra, se levantava e prosseguia. Por 7 vezes até se encontrar o irmão. O quão disposto você está a reconstituir os laços familiares que foram destruídos? O quão disposto você está a voltar a abraçar aquele irmão que há tantos anos você não abraçava? A quanto anda a sua disposição para isso? Jacó, gente, você acha que ele estava preocupado com a reputação dele? Não. Sabe que uma vez eu vi uma frase muito forte. Reputação é aquilo que os homens dizem a teu outros. Não importa o seu orgulho. Afinal de contas, gente, se eu sou nova criatura em Cristo Jesus, eu, teoricamente, a essa altura do campeonato, eu já deveria estar morta para o meu orgulho, para a minha carne, para aquilo que eu acho, para aquilo que eu penso. Teoricamente, se eu sou uma filha de Cristo, a essa altura do campeonato, eu deveria estar fazendo essas coisas com mais facilidade. Despida de orgulho. Continuando. Porém, no verso 4. Porém, Esaú saiu correndo ao encontro de Jacó e o abraçou. Ele pôs os braços em volta do seu pescoço e o beijou, e os 2 choraram. Eles se reconciliaram, gente. Eles se reconciliaram. Tudo aquilo que ele temia, ele estava temendo a rejeição, com certeza. Ele estava temendo a morte, Jacó, estava temendo a rejeição. Pavores mil estavam passando na cabeça dele. O que o irmão dele fez quando viu ele? Eu acredito que o irmão falou assim: irmão, que é isso? Se levante. Correu ao encontro dele, os 2 se abraçaram, os 2 se beijaram e os 2 choraram. Quando eu digo que Deus trabalha nas 2 pontas, é o que Ele faz. É o que Ele faz. Aquele irmão que um dia jurou vingança de morte, ele abraçou, ele chorou e ele beijou
o maior ofensor da sua vida, aquele homem que tirou a sua bênção, gente, tirou seu direito de primogenitura. Deus trabalha nas duas pontas. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Gente, Deus promove milagres. Quando a gente escolhe obedecer a palavra de Deus, e a palavra de Deus diz para a gente se arrepender. O que Jesus disse para aquela pecadora? Seus pecados estão perdoados, mas vá e não peque mais. O nosso Pai é um Pai perdoador. O que Ele nos pede? Arrume a casa, arrependam-se dos seus pecados, com frutos, gente. Arrependimento é demonstração. Arrependimento não é só você se arrepender do que você fez, é se arrepender e mostrar com atos e atitudes tudo aquilo que foi feito. Deus é por nós, Deus trabalha nas duas pontas. Deus vai fazer milagres em nome de Jesus, gente. Gostaria de ler para finalizar, Provérbios 28, 13. Quem tenta esconder os seus pecados não terá sucesso na vida, mas Deus tem misericórdia de quem confessa os seus pecados e os abandona. Confessar e abandonar. Confessar os pecados, abandonar. E tudo aquilo que a gente conseguir restituir, gente. Que Deus dê forças para cada um de nós, para nós nos levantarmos, gente, em arrependimento, em frutos de justiça. E o meu desejo é que a gente viva o sobrenatural de Deus em restaurações familiares, em restaurações de amizades. Em nome de Jesus, eu gostaria de orar por vocês. Orar que Deus dê força, que Deus capacite, que Deus derrame graça para cada um de nós. Se alguém, porventura, está enfrentando uma dificuldade e gostaria de vir até aqui à frente para a gente orar, eu convido. Né? De tudo isso que foi dito, algo lhe tocou e você gostaria de vir aqui à frente, eu convido, venham até aqui à frente para a gente orar com vocês. Sintam-se livres e não constrangidos a isso, e nós oraremos por vocês. Em nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar ao Senhor, Deus, tudo aquilo que foi dito. Eu quero entregar diante do Senhor todas as intenções do meu coração, Deus, as intenções dos corações dos meus irmãos que estão aqui presentes, Deus. E eu quero clamar, eu quero suplicar que a sua bondade, a sua misericórdia, a sua graça seja derramada em nosso meio. Sabe, Deus, o que nós conversamos hoje não é um assunto fácil de nós encararmos. Não é fácil, Deus. Não é fácil a gente se enxergar como ofensor, como pecador. E muitas vezes no coração dos meus irmãos pode estar havendo dor hoje, porque sabem que ofenderam e não queriam ter ofendido, Deus. E há outros que precisam fazer uma reflexão profunda de sua vida para que sua identidade seja mudada. Eu oro, Deus, para que o Senhor envie seus anjos de poder, Deus, para ajudar os meus irmãos nessa luta, Deus, para que caráteres sejam transformados, para que eles tenham força, Deus, para promover as mudanças necessárias em suas vidas. Deus, eu oro por encontros divinamente marcados pelo Senhor. Oh, Deus, marca o dia, marca o horário, marca o local dos reencontros familiares, Deus. Em nome de Jesus, eu oro que o Senhor trabalhe nas duas pontas, como nós vimos com Esaú e Jacó. Trabalhe nas duas pontas, Deus, a ponta do ofensor, a ponta do ofendido, tudo para o firme propósito da reconciliação, Deus. Nós repreendemos nessa manhã toda obra infrutífera das trevas
que semeia discórdia, divisão familiar e que fica tentando isso a todo tempo nas famílias, Pai. Que a tua unidade, a tua graça, Deus, há tanto poder na unidade, Deus, que a tua igreja perceba que há poder na unidade, que a divisão é do inferno, Pai. Onde o Senhor está não há confusão, Deus, tira das famílias toda confusão, Deus. Que todos falem uma mesma língua, a língua do amor. Eu oro, Deus, por reconciliações familiares e de amizades e de relacionamentos, que o Senhor nos batize com seu amor. O amor que tudo pode, tudo crê, tudo suporta, Deus. Arranca de nós toda soberba, todo orgulho. Tudo aquilo que se levantou em nossos corações para impedir que a gente obedeça a Tua palavra e mostre frutos dignos de arrependimento, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Entrega a Tua igreja, a Tua noiva, santa e irrepreensível ao Senhor. Nos ajude, tenha misericórdia de nós e nos ajude a caminharmos no caminho do arrependimento e dos frutos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.